Daniel capítulo 4, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso fiz um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os astrólogos e os feiticeiros, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, o qual há o Espírito dos deuses santos. Eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Era assim as visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. Era visível até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu agora, Beltesazar, diz a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Muito bem.
nós temos mais uma vez, no livro do profeta Daniel, o encontro do profeta com o imperador Nabucodonosor. E de novo, Nabucodonosor está perturbado. E por que eu digo de novo? Porque no capítulo 2, Nabucodonosor também tivera outro sonho que lhe deixou angustiado, agoniado. Só que o sonho era outro. O sonho dizia respeito a uma imagem, a uma estátua que ele via, cabeça de ouro, peitoral de prata, o abdômen de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro misturado. Ele via aquela estátua gigante e também via que de repente, sem que mão nenhuma arremessasse, uma grande rocha era lançada sobre essa estátua, e essa estátua era pulverizada, destruída com arremesso dessa rocha, e no lugar dessa estátua que era destruída com o impacto daquela pedra, se erigia, era levantado um grande monte. E aí o rei, o imperador Nabucodonosor, nesta oportunidade reúne de novo os videntes, os magos, os feiticeiros. Na ocasião, Daniel e os jovens Ananias, Azarias e Misael, seus companheiros, já faziam parte da corte. E nessa ocasião o rei ordena que esses magos, eles interpretem um sonho. Mais do que isso, eles digam qual foi o sonho sonhado e dê a interpretação. Eles dizem, não, nos diga o sonho, nós vamos interpretar. Ele disse, não, vocês vão ter que dizer o que sonho eu tive, que pesadelo foi esse. E me dizendo, ainda me dê a interpretação, e eles ficaram apavorados, disse o rei, vão mandar matar todo mundo. Só que Daniel e os seus companheiros fazia parte desse grupamento. E o que eles fizeram? Pediram um tempo para orar, pediram um tempo para buscar o Senhor, pediram um tempo para jejuar. E assim fizeram, ganharam esse tempo, fizeram. E ao término desse tempo, 3 dias, se não me falha a memória, eles se apresentaram e Daniel recebeu a revelação. E a revelação é tremenda. Fala dos 4 impérios que a humanidade então teria. O primeiro era o do rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro, peitoral de prata, foi o Império Medo-Persa, que veio logo a seguir. O abdômen de bronze, se não me falha a memória, era de bronze. Enfim, eu sei que foi o Império grego, macedônio. Depois veio os romanos. E os pés de barro e ferro são os reinos. São as nações com seus reinos próprios, e não mais o império mundial que nós temos na atualidade. Ele viu em sonho o futuro, Daniel teve a interpretação. E a rocha que foi arremessada sem mãos, que destruiu todos os reinos e impérios humanos, e se erigiu como um monte eterno. Esse é o reino do Cristo, o Senhor, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, aleluia, que vai prevalecer sobre todos os reinos humanos, e o seu reino é eterno. Aleluia. Depois deste evento, Daniel fica por demais conhecido, seus companheiros também. Daniel é elevado à condição de governador. Capítulo 2, versículo 48,
Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, a capital do império. Fora regida melhor, por um crente, por um servo do Deus Altíssimo, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Ou seja, além de governador da capital, ele ainda se tornou o supervisor, o superintendente, o gerente, o que você quiser denominar de aquele que estava comandando os outros, sábios da Babilônia, aqueles mesmos sábios que foram convocados. Me diga o que é que eu sonhei. Eles não souberam, e os meninos ali eram só uns novatos. Pois bem, o novato de Deus se tornou o líder de todos os veteranos. Isso era para ter dado glória a Deus aí, irmão. Aleluia! O novato de Deus se tornou o líder de todos os veteranos do capeta. Versículo 48. Pois bem, Nabucodonosor está perturbado novamente porque tivera outro sonho. Agora não é mais uma estátua, é uma grande árvore. Uma árvore que faz sombra. Uma árvore que abriga. Uma árvore que alimenta seres viventes. Sombra, protege. E o rei também vê nas visões, no sonho, que um ser celestial vem com ordens celestiais para cortar a árvore, mas deixar acorrentado na terra o tronco e as suas raízes. Não arrancar o tronco e as suas raízes, deixar por 7 tempos, 7 anos. E o rei fica angustiado, perturbado, e de novo ele reúne os sábios. E com eles, entre eles está o principal deles, que agora é o chefe deles, é Daniel. Daniel agora já é conhecido como aquele que tem de Deus o dom de interpretar os sonhos, as visões. Isso é declarado pelo próprio rei. Quando o rei conta o sonho a Daniel, Daniel logo tem a interpretação. E Daniel diz: olha, a grande árvore é você, o seu reino, o seu império, né, que serve como proteção, como sustento a muitas nações. Mas, como essa árvore é você, o que acontece a essa árvore, acontece a você. Vai ser cortado. E aí eu queria ler com vocês, a partir do versículo 24. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que deixasse um tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados,
pela justiça, e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel, ele, além de interpretar, eu queria que você prestasse muita atenção nesse ponto, além de interpretar o sonho, ele dá conselhos ao rei, ele orienta o rei. Ele não apenas diz, olha, o sonho significa isso. Ele diz, ó rei, procede desta forma. E Daniel só tem essa abertura para com o grande imperador, porque Daniel era um homem de Deus, respeitado pelo grande imperador. Por que ele era respeitado? Por dois motivos. Primeiro motivo é quando o rei reconhece que em Daniel existe o espírito de sabedoria. Ele diz com as palavras dele, de alguém que não conhece o verdadeiro Deus, ele então fala, o espírito dos santos do céu. É o entendimento que ele tem. Versículo de número 9, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Diz-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Primeiro motivo pela qual Daniel tem abertura para com o imperador. Esse imperador não era acessível a todos. Daniel tinha acesso à presença dele. E mais do que acesso à presença dele, ele dava conselhos ao rei. Isso fala de grande prestígio, isso fala de grande honra que tinha Daniel no império. Agora não esqueçam, Daniel chegou neste império como escravo. Chegou como escravo, mas agora é governante, chefe dos sábios, que aconselha o rei. Essa trajetória, que a gente pode descrever de uma trajetória de honra, ela foi produzida pelo Deus de Daniel. Esse é o Deus que nós servimos, que pode transformar escravo em governador, que pode transformar escravo como conselheiro do homem mais poderoso da terra. Essa trajetória de honra só é possível àqueles que servem de coração verdadeiro e honestamente o Deus fiel. Então, preste atenção nisso. Ele tem grande respeito e admiração por Daniel. E olha que Nabucodonosor era muito arrogante, soberbo. Não foi à toa que no capítulo 3 ele faz uma estátua em sua homenagem e ordena que todos se encurvem a ela. O que disse ele aos jovens amigos de Daniel? Eu tenho o poder de dar a vida e de tirar a vida. E de fato, ele tinha esse poder, dado por Deus sim, mas ele tinha. Então, Nabucodonosor era muito arrogante, pela posição que ele exercia de grande soberano, governador de nações. Ele se achava. E agora Deus está trazendo juízo a Nabucodonosor. Através dessa visão é um alerta, é uma advertência. Mas esse homem arrogante, soberbo, orgulhoso, ele tinha grande estima, consideração, respeito a Daniel. Por quê? Porque ele viu em Daniel um homem que era usado
por Deus primeiro. Como um mundano, soberbo, arrogante, respeita um homem e uma mulher de Deus, quando ele vê Deus na vida do crente. Quando ele vê Deus operando na vida do crente. Infelizmente, a igreja odierna está deixando de ser essa igreja que impacta. Eu vou falar já do outro ponto. Que impacta, porque é usada por Deus de forma poderosa, extraordinária. Ela está deixando de colocar marcas na sociedade, porque deixou de ser uma igreja usada pelo poder, pelo sobrenatural. Hoje eu estava ouvindo um testemunho. Meu Deus, o nome do pastor alguma coisa Farias, acho que é isso. Depois eu tenho que dar crédito a quem é devido. Ele disse que foi pregar numa igreja. Era uma igreja, não era uma igreja pentecostal, era uma igreja tradicional, se bem que as igrejas pentecostais também estão perdendo esse crer no sobrenatural, buscar e ser usado. Ele foi pregar, ele conta que falou, pastor, olha, falando para o pastor da igreja tradicional, eu não vou, né? Igreja reformada, eu não vou porque eu sou pentecostal, e se eu sentir uma alegria, se eu sentir a presença do Espírito, eu vou pular, eu vou falar em mistério, vou falar em línguas estranhas, se ele mandar eu profetizar, eu vou profetizar. Eu sei que vocês aí não creem nisso, vai parecer um desrespeito ao Senhor, então é melhor não ir, não, mas pode vir. Mas não é melhor você falar com o presidente, pastor? Eu sou o presidente da convenção aqui, pode vir. Ele, então tá bom, eu vou. Aí ele foi. Aí quando ele chegou lá, ele chegou cedo, estacionou o carro, né, não na frente da entrada da igreja, um pouco para lá. Aí, pouco um minuto, chegou uma blazona, um carrão, estacionou bem na entrada da igreja. Bem na entrada. Onde tinha, né, calçada aqui na pista, tudo bem, mas onde tinha a rampinha para subir. Ele ficou invocado com aquilo, o cidadão estacionou de frente, travou o carro, atravessou a rua e foi para o outro lado, do outro lado entrou, e era um terreiro de macumba. Ele esperou o pastor chegar. Quando o pastor da igreja chegou, ele falou assim, pastor, esse carro é de algum membro aqui da igreja? Ele, não, não é não. É do cidadão ali, do terreiro. Mas não mexe com essa gente não, deixa quieto aí, já faz 3 meses que ele faz isso, deixa quieto, depois esse povo aí lança uma praga na gente, nunca mais que a gente é o mesmo. É o pastor da igreja reformada. Segundo o testemunho. Sim, mas pastor, deixa eu ir lá conversar com ele, deixa eu perguntar por que ele deixa aqui. Não, não. Aí, por muito insistir, o pastor disse, pois vai. Mas no dia que você é membro daqui não, viu? Ele está certo. Aí chegou lá, bateu, um jovem atendeu. Disse, o que você quer? Eu quero falar com o dono daquele carro ali. E o que você quer falar? Não, o assunto é rápido, é 1 minutinho, é importante, mas é rápido. Não sei o quê, e botou dificuldade. Disse, rapaz, vá logo. Eu preciso falar com ele. Se fosse com você, era com você. Vá logo. Ele disse que nada que a educação não resolva. E o rapaz foi. Aí chegou do dono do carro, que era o pai de santo lá do terreiro. Ele perguntou, por que o senhor deixa o carro lá em frente à igreja? Calçada baixa. Se algum cadeirante quiser entrar, não tem como. Para pegar acesso à rampa.
Rapaz, eu deixo lá, eu estava esperando, já está com 3 meses que eu deixo o carro lá, eu estava esperando um crente com coragem vir aqui me perguntar, e até que enfim chegou um. Pô, vou lhe dizer, eu deixo meu carro lá porque eu estou passando por um momento difícil, não deu para pagar o seguro, mas eu deixo ali porque tem 2 homens que ficam ali, os diáconos, os porteiros, e eles ficam lá em frente à igreja, e eles ficam olhando o carro. Eu já reparei que tem uns mascando chiclete, chupando bombom, eles vão, eles descem, eles ficam admirando o carro, rodeando o carro. Eu, pronto, meu carro está seguro lá do lado dos crentes, com o diácono da igreja, olha, esporteira. Aí ele falou mais outras coisas, assim, e assim, é bom, essa igreja é boa, não faz barulho de nada. Eu consigo fazer o meu trabalho aqui em paz. Então, aquele pastor me ajuda, porque ele nunca reclamou de nada, a igreja não faz barulho de nada, ainda tem aqueles 2 homens lá que ficam pastorando o meu carro, eu tô de boa. Ele disse assim, pois faça o seguinte, tire o seu carro lá da frente, bote aqui, viu? Porque lá é a casa do Senhor. E quem você é? Eu sou membro daquela igreja. Você quer que eu tire hoje? Não, hoje não, mas a partir de amanhã já não coloque mais. Ele está certo. Gostei que você é educado. Tudo bem, aí foi. Ele disse que entrou, aí foi, começou o culto. O pastor deu autoridade para ele assim, olha, hoje. Aí ele chegou e falou assim, pastor, o cidadão lá disse que você ajuda ele nas coisas que ele faz lá. Que história é essa? É, porque o senhor não incomoda em nada, a igreja aqui não faz barulho de nada, ninguém ouve oração, ninguém ouve louvor dessa igreja, não atrapalha nada os negócios dele lá. E você sabe o que é que ele faz lá, né? Ele divide, acaba com casamento, coloca o homem para atrair mulher, mulher para atrair, acaba com vidas. Ele disse que você está ajudando ele, pastor. Você está ajudando ele porque essa igreja é uma igreja que não se move no poder de Deus. E tem outra coisa, ele disse que o carro dele aqui está seguro, que tem 2 diáconos, e todo culto está olhando o carro dele, mascando chiclete, chupando bombom, e vai lá admirando o carro, alisando o carro dele. Ele é mesmo, é? Pois hoje nós vamos fazer um culto pentecostal. Amém, pastor, estou aqui para isso. Irmãos, ele disse que começou a pregar e o mover de Deus começou a acontecer. De repente vem uma irmã bem trajada lá de trás, falando em mistério e se controlava, disse, eu não, Senhor, e colocava a mão na boca, e quando tirava, falava em mistério, disse, meu Deus, eu não, e veio marchando, que nem um soldado, olha. Aí o pastor chegou no pregador e disse assim, eita, essa daí é minha esposa. Aí o pregador disse, se começou pela tua esposa, então o negócio aqui vai ser poderoso nessa noite. Deus batizou 27 crentes tradicional no Espírito Santo, 14 caiu no chão, e foi arrebatado de sentidos, e caiu o poder de Deus, o povo dando glória, aleluia, falando em mistério, uma igreja que não fazia zoado de nada. Chegou lá o dono do terreiro, mandou chama lá esse pregador aí, chama lá o Farias, o pastor Farias aí, chama. Quando chegou lá nele, assim, não vou agora não. Eu estou aqui, vou soltar o microfone agora, o poder de Deus está fluindo aqui, que conversa. Se ele quiser esperar, eu falo com ele depois. Vai lá e diga que se ele quiser esperar, eu falo com ele depois. Aí quando o jovem chegou lá com um recado, ele disse, você estragou com o meu trabalho. Você chegou lá todo educado, pedindo com todo jeito.
Mas você agiu de uma forma que está me prejudicando. Porque quando eu entrei no terreiro, a entidade se manifestou e disse: você é doido. Você estava dando ouvido àquele homem. Ele é servo do Altíssimo. Agora está tudo travado, não desce nada, não vai descer nada, não vai ter nada hoje. O que vai ter é o movimento do Deus Altíssimo lá no lugar dele. Aleluia, louvado seja Deus. Nós precisamos marcar a nossa sociedade, manifestando o poder de